Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Compartilhar com vocês um testemunho aqui. Quando eu tive assim, o primeiro encontro, o primeiro contato assim, com o perdão de Deus. Foi para mim um momento assim, de muita alegria. Eu lembro que eu estava em casa estudando muito a Bíblia. Foi um momento que eu tive assim, reservado para começar a estudar a palavra de Deus, no momento que eu fui mandado embora. Eu tive mais tempo para as coisas de Deus, sabe? Foi um momento ali que Deus me atraiu ao deserto e me levou ao deserto, para eu ter mais tempo, né, de me encher da palavra de Deus, de me alimentar da palavra de Deus. Então foi um momento que eu fiquei muito ali focado na leitura, na oração, só via coisas que edificavam, né, vídeos no YouTube sobre a palavra de Deus, então eu aprendi muita coisa. E uma dessas coisas que eu fui para a palavra de Deus e abri a palavra e ele me deu, foi sobre esse perdão dele, que está em Isaías 44, versículos 21, 22 e 23. O profeta Isaías, né, muito usado, né? Era boca de Deus, era Deus, o próprio Deus falando, né, na boca dele. Profetas são assim, né? O próprio Deus fala. Então, diz assim: Eu te formei, tu és meu servo, Israel, não posso esquecer-te. Fiz desaparecer tuas iniquidades como uma nuvem e teus pecados como uma neblina. Volte-se a mim, porque te resgatei. Céus, regozijai-vos, pois o Senhor agiu. Ressoai de alegria, profundezas da terra. Explodi de alegria, ó montanhas. Olha só para você ver, isso gera em nós essa profunda alegria, essa alegria, né, imensa, né, de saber do perdão de Deus, né, da salvação que Ele nos reservou, né, que nos enviando o Seu Filho Jesus Cristo, né. A Bíblia fala que Ele triunfou, né, pela cruz. Ele humilhou os principados e potestades, ele venceu o poder das trevas, né? Ele cancelou o documento, né, que era contra nós, cujas prescrições nos condenavam, né? Ele venceu, né? Ele humilhou as potestades, triunfando deles pela cruz. Então ele venceu o poder das trevas, o poder do inimigo, né? Pela cruz, passando pela cruz, pelo sofrimento. Ele morreu para pagar os nossos pecados. Ele nos comprou por alto preço. Olha só que alegria, meus irmãos. Nada mais tira essa alegria nossa, né, da salvação de Deus. Por isso que Jesus disse: não, alegrai-vos, né? Não porque vocês têm poder sobre os demônios, os demônios se submetem a vocês, mas alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos nos céus. Olha só. Então, após essa vida aqui, né, há uma vida eterna reservada para nós. E também no livro de Hebreus diz assim a palavra de Deus. Para confirmar isso que nós dizemos sobre o perdão de Deus, a palavra de Deus nos diz assim: é o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo. Depois de Deus ter dito, né, através agora da boca do profeta Jeremias. Ele disse assim: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, conosco, né? Ora, oráculo do Senhor, diz o Senhor, assim diz o Senhor: imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Jeremias 31, versículo 33. Olha só que bênção, meus irmãos. Então ele já não se lembra dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, meus irmãos. Então quando a gente descobre isso, quando a gente tem esse impacto, né, de saber que Deus perdoou nossos pecados realmente, o seu Filho Jesus Cristo, a nossa vida é mudada. Eu ali, né, pecador, como assim, gente? Mas eu tenho esse tanto de pecado aqui, eu na vida de pecado, né? Eu tentava, né, mesmo que eu ainda ia à igreja, né, cresci desde pequenininho ali, criado na igreja, né? E eu estava ali sempre recebendo aquele poder de Deus, realmente, na igreja católica, na renovação carismática, novas comunidades, realmente o poder de Deus descia sobre nós e era aquele fervor, aquela alegria, né? A gente sentia a presença de Deus viva, mas ainda não tinha conhecido mesmo, né, assim, na intimidade individual, né, com Deus. A gente precisa ter também esse momento, né, individual. Então Deus te chama a isso, a ter essa intimidade. Ele foi me atraindo. Nesse momento que eu fiquei em casa, Deus me atraiu. Ele levou para um nível maior de intimidade com Ele, de um relacionamento mais íntimo com Ele. Então uma das primeiras coisas que Ele me mostrou foi isso. Então esse testemunho que eu estou dando para vocês é sobre o perdão dele.
Eu assim, né, eu naquela condição de pecado, né, eu tentava fazer as coisas certas, mas eu não conseguia, né? Ainda estava nas condições das impurezas da carne, né? Nas vidas aí de pornografia, né, de masturbação, dessas coisas terríveis. Eu acho que a gente tem até vergonha de falar, né? Da de adultério, né? Coisas realmente que a Bíblia fala que a gente tem que evitar a todo custo para a gente ganhar a salvação. Que é preferir você arrancar um olho, né? Ou arrancar um membro do que ter os dois, né? Ter tudo, né? Em bom estado e ser lançado no fogo do inferno, né? Então, a Bíblia fala que só de você olhar, né? E cobiçar no seu coração, olhar com olhar de cobiça para uma mulher, né? Ou para um homem, se você é mulher, você já está cometendo adultério em seu coração. Então, né? Uma das libertações que aconteceu na minha vida foi essa, né? Do adultério, né? Que a Bíblia fala de conversar, né? Pelo WhatsApp, pelo celular, né? Então, eu fazia muitas dessas coisas e outras coisas piores, né? Que eu tentava, mesmo na igreja ali, eu tentava fazer o certo, mas muitas vezes o que me deparava era o pecado. Então Deus me levou a essa palavra e me mostrou que Ele tinha perdoado meus pecados, tinha esquecido, né? Feito desaparecer as nossas iniquidades como uma nuvem. Ao mesmo tempo, é uma profecia. Ele falou, então, fiz desaparecer tuas iniquidades como uma nuvem. Ao mesmo tempo ali era uma profecia que o profeta Isaías estava falando e uma profecia para mim naquele momento. Então essa era a esperança, né? Mesmo eu estava naquela condição de pecado ali, Deus foi profetizando sobre a minha vida. Fiz desaparecer suas iniquidades. Então Ele fala isso com você, então, também hoje. Eu fiz desaparecer as suas iniquidades. Então Ele já está proclamando, já está profetizando que Ele já fez as iniquidades desaparecerem como uma nuvem, teus pecados como uma neblina. Então me posta essa palavra. E aqui, através dessas palavras abençoadas do Senhor, eu fiz essa canção que fala aqui, né? Volte-se a mim, porque te resgatei. Então esse foi o resgate, né? Jesus, Ele nos resgatou, passando pela cruz, mas Ele não ficou na cruz. Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E o que Ele promete é a nossa ressurreição também, semelhante à dele. Ele voltará e vai nos levar para as moradas celestiais, para a morada do Pai que Ele reservou para nós lá, que Ele está reservando para nós. Então, por esse resgate, Deus me deu essa palavra, essa música. Ouça essa música. Um dia estive perdido, mas Jesus me encontrou. Escreveu as suas leis no meu espírito e as imprimiu em meu coração. E então me disse, meu filho querido, já não mais me lembro dos seus pecados. Esta é minha salvação, o meu espírito em vós, nada vos perturbe, pois estou contigo até o fim. Esta é minha salvação, o meu espírito em vós, nada vos perturbe, pois estou contigo até o fim. Até o fim. Então essa é a promessa do Senhor para nós. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Tome posse dessa palavra que foi anunciada aqui. É o próprio Senhor que está falando com você, conosco. Ele fala que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele,
Ele está presente. A palavra dele é viva e eficaz. Que essa palavra possa produzir frutos, né? Não apenas o conhecimento, mas realmente transformar a sua vida. Tome posse dessa palavra. Essa palavra que o Espírito Santo foi nos dado, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esqueceu todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. Caiu no mar do esquecimento. Nós estamos sob a misericórdia do nosso Deus. Essa misericórdia, né? Ela nos aceita da forma com que estamos. São Deus aceita do jeito que você está. Ele manda te falar, ele te aceita. Então ele mandou, volte-se a mim, pois eu te resgatei. Então ele já falou, eu já te resgatei. Então já é uma profecia para você. Ele te aceita como você se encontra nessa situação de pecado. Não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você fez. Ele te aceita do jeitinho que você está. Mas ele te acolhe não para deixar você do jeito que você está. Ele te acolhe do jeito que você está para te transformar. Ele não é um Deus que quer nos ver no comodismo do pecado. Mas ele é um Deus maravilhoso que nos pega da forma que nós estamos e nos faz uma nova criatura, filhos de Deus. Essa é a promessa para mim, para você, para todos nós que cremos no nome do nosso Senhor Jesus. De nos sermos chamados, de sermos realmente filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, sua família. Compartilhe esse vídeo, né, com mais pessoas, para que mais pessoas saibam disso, desse perdão de Deus. Mais pessoas sejam realmente transformadas pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Tenham também seus pecados perdoados. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.